Bom dia, primeiramente. Queria agradecer, primeiramente, a professora Fabrício pelo convite, agradecer a todos os presentes, a professora Silvia, o professor Newton, o professor José Antônio Martins também, o professor Salcão. E começar a falar a respeito de Lauro Quirini é satisfatório e, ao mesmo tempo, desafiador. Porque, devido ao pouco desenvolvimento dos estudos sobre esse humanista veneziano, não só aqui no Brasil, mas assim como na própria Itália, certo? Contudo, ao aprofundar a análise sobre a República, escrito em 1449 pelo Quirini, o tratado vem se desdobrando em outras investigações, além de uma exaltação retórica do patriciado de Veneza, através de uma síntese da política aristotélica e da utilização de Cícero para os mesmos fins. É evidente as intenções de Quirini de exaltação da administração aristocrática da República Veneziana na sua obra, porém, essa exaltação, esse elogio, se constituem através de um melhor ordenamento ou melhor governo da cidade, o qual ele nomeia como sua resposta. Entender o discurso de Quirini a respeito de sua república e também sua análise e suas considerações sobre as demais formas de constituição política diz muito acerca das conexões e, ao mesmo tempo, das rupturas empreendidas pelo humanista, principalmente a respeito de sua constituição mista e suas ligações com o sistema político republicano de Veneza. Por que isso? Porque a associação do sistema político veneziano à forma mista de governo, igualmente o empreendimento aristocrático, o empreendimento retórico da recuperação de um ideal de virtude aristocrático, não eram novidades no cenário intelectual de Veneza, principalmente durante o século XV. Piero Paolo Vergelho, Lorenzo de Mônaco, Jorge de Trebisonda, por exemplo, elaboraram tratados com objetivos semelhantes antes de Quirini. Até mesmo a gente pode jogar até código nisso. Contudo, mesmo de República se propondo como uma síntese da política, poucos trabalhos, aqui cito Guido Capelli e José Antônio Martins, irão incluir Quirini junto à tradição veneziana aristotélica e riminiana, de propor a associação do regime misto ao sistema governamental de Veneza. Aqui, abro aspas para Guido Capelli. Esse é um conceito de longo prazo em textos venezianos, e não exclusivamente venezianos, que tem início com a descrição de Veneza por Henrico de Rimini no começo do século XIV. Neste caminho, uma precisa conexão estabelecida entre a aparente teorização abstrata de Quirini e sua real república, ou, em vez disso, com a representação de como uma constituição ideal baseada em um governo misto, no qual é uma das principais linhas da propaganda política veneziana. Ainda assim, é perceptível a continuidade que Capelli vai falar, ainda assim é perceptível um certo distanciamento de Quirini a Aristóteles. E principalmente se estabelecendo onde a política não alcança a realidade do Quattrocento veneziano, a tradição latina, aqui em suma Cícero, e também Tácito, Tito Livius, é utilizada como aparato de sustentação retórica dos propósitos do humanista. Mesmo Platão é utilizado nesse sentido, a República, no caso. Em especial no livro 2 do De República, onde Quirini argumenta a respeito das partes componentes de sua república ideal, na página 1. Tal razão desse distanciamento se constitui devido a Quirini não identificar explicitamente Veneza em associação à forma mista de governo, ao contrário de seus anteriores, por exemplo. Ao direcionar a República de Roma, o modelo de sistema misto de governo, e principalmente ao romper para com a política, essencialmente ao propor sua república, tendo como agente central a aristocracia, ele se distancia, de certo modo, da medieta aristotélica e de sua classe média, o que não era uma novidade, visto ao cenário intelectual de Veneza, como já disse.
Aqui eu trago a própria citação, o próprio Quirino, abre aspas. Falta-nos dissertar sobre a República, na qual não só nobres, mas também homens virtuosos e magistrados administram com dignidade e decidem corretamente com o aval do povo. Claramente, esta era a forma de governo escolhida por nossos ancestrais, de tal modo que apenas homens generosos e estimados cuidassem dos assuntos domésticos nas magistraturas anuais e comandassem com majestade os externos, se a coisa pública assim o exigisse. Página 15. Nessa linha, Quirino continua testando as conexões basilares de sua república com a República Romana. Abre aspas novamente. A esplêndida República Romana foi um estado em que nobres, que se chamavam patrícios e senadores, decidiam as coisas do estado e exerciam a magistratura. Ainda assim, o que o Senado decretasse deveria ser confirmado pelo povo. Se não fosse assim, não haveria república, sim oligarquia. E ao utilizar Roma como modelo retórico à sua república, Quirino se baseia principalmente em Cícero, nos pontos em que sustentariam os princípios da mesma. Desde o conceito de união por utilidade, já presente nos primeiros parágrafos do livro 1 da República, ao qual o mesmo Quirino vai retomar ao afirmar a sua resposta. E assim como no livro 2, a elaboração do rei quiriniano, no livro 1, onde o humanista utiliza o termo ciceroniano tivitatis custos, ao invés de referir-se ao monarca como dominus. Quirino, por meio de Cícero, enfatiza a monarquia eletiva em consonância com a elegibilidade do Dode veneziano, e igualmente ao enfatizar duramente o repúdio à tirania por meio de Cícero novamente. Em sequência, Quirino cita e baseia em Cícero, no qual da República, para formular o livro 2 de seu De República, principalmente a partir da concórdia, ele se baseia novamente em Cícero, concórdia ciceroniana, possui um papel importante nas palavras do humanista. Abro aspas novamente para Quirino. Nossa cidade será o estado mais íntegro e ordeiro e a República estará na mais alta perfeição. Fecha aspas. Sendo a concórdia a delegação das magistraturas ao patriciado e a confirmação das decisões do povo, aqui novamente pegando de Cícero esse ponto, bases sustentáveis da Constituição mista quiriniana, oriundas fundamentalmente de Cícero e do exemplo republicano de Roma. Assim, não indo de acordo com as métricas aristotélicas da política ao compor sua obra, o De República pode ser entendido e incluído dentro do ambiente humanista de Veneza, que, desde Henrico de Rimini até Gasparo Contarini, buscou respaldar retoricamente na antiguidade greco-romana os fundamentos da virtude do patriciado dirigente de sua república, e igualmente em propósitos semelhantes ao associar o sistema político de Veneza à Constituição mista, sendo através de Aristóteles, Platão e, no caso de Quirino, não só por esses também que são base dele, mas também pelo exemplo romano de Cícero. Novamente, mesmo não mencionando diretamente Veneza e seu sistema político ideal, não realizando a associação direta em acordo com a Constituição mista como seus anteriores, o De República pode ser lido, abro aspas, a José Antônio Martins, um dos primeiros tratados políticos que justifica teoricamente o regime republicano aristocrático veneziano. Fecha aspas. Pois, como o próprio José Antônio Martins diz, novamente abro aspas a ele, apesar de diversos escritos exaltando a República Sereníssima, faltava um tratado que demonstrasse o quanto esse regime republicano perfaz de modo completo o modelo teórico do regime misto, que é equivalente ao regime republicano, de cuja a tradição republicana romana os venezianos se declaravam herdeiros. É com isso que o De República se diferencia dos demais tratados de exaltação do regime veneziano e de sua aristocracia, em associação ao governo misto. Ainda assim, é prescindível as conexões estabelecidas por Quirino em sua obra, principalmente Aristóteles, seja como a tradição humanista veneziana, seja com o ambiente florentino na figura de Bruno, principalmente. E como tais conexões proporcionam as rupturas que tornam o De República
de grande importância aos estudos sobre as formas de governo e sobre a própria Sereníssima República. E nisso, como parte da proposta que eu venho desenvolvendo no mestrado, como que o Quirine, no De República, ele empreende esse fator de exaltação do regime aristocrático, exaltação dessa aristocracia, dessa virtude aristocrática, através de uma constituição mista baseada implicitamente na Constituição de Veneza. De certa forma, ele está em continuidade com Vergério, com Lourenço de Mônaco, até mesmo com Jorge de Trebizond, até mesmo com Rimini. Mas Quirine, é o que eu venho propondo, o que eu venho argumentando, Quirine vem a romper essa tradição através, principalmente, do exemplo romano, principalmente através desse exemplo romano, com a base de uma aristocracia destinada à magistratura, ao comando dos cargos. E nesse mesmo sentido, ele também usa o exemplo romano nessa questão de confirmação do povo, desse papel confirmatório do povo, que ele considera fundamental nas bases do seu livro da República, como o agente que constitui essa república e não a torna uma oligarquia. É por isso que, ao contrário de vários autores, como Silvio Agulino, por exemplo, até mesmo Félix Gilbert, já puxando mais na antiguidade, eu argumento que o Quirine ele pode ser, e sim deve ser incluído dentro dessa tradição humanista veneziana de associar o constitucionalismo misto clássico, seja ele aristotélico, seja ele platônico, seja ele ciceroniano, para associar ao regime político da República de Veneza. E, em vista disso, eu procurei ser bem breve, para não me esticar muito. Eu agradeço novamente a atenção e eu encerro a minha comunicação. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio, pela excelente exposição, pelo trabalho de pesquisa que você vem realizando. E passo as perguntas da plateia. Aproveitar, né, que a sua bibliografia está aí na plateia, estão todos. Aliás, acho que a bibliografia de todo mundo está aqui, então vamos aproveitar esse momento para as dúvidas, para as questões. Quem vai? Quem começa? Bom, obrigado, Sérgio. Estava brincando aqui, é o direito de resposta. Fernando Henrique disse que esqueçam o que escrevi, hoje eu entendo perfeitamente. Eu vou começar a adotar um pseudônimo como Chico Buarque, o Julinho da Adelaide. Na verdade, Sérgio, eu queria chamar a atenção para uma coisa que, na verdade, só complementando, tem uma pergunta, mas eu acho, não, vou colocar um pouco como forma de pergunta, mas uma sugestão. Talvez seja interessante você ver um pouco o que a Nicole Lobau apresenta quando ela vai comentar os textos dos Epitáfios Loboi, né? O que a Nicole Lobau está mostrando lá nos textos dela? Que a imagem projetada nos Epitáfios Loboi não corresponde à democracia tal como existiu ali na passagem do século V para o século IV em Atenas. Né? Então, e aí por quê? Porque era um texto de aristocrata falando de democrata. Tal qual pedir hoje para um vascaíno escrever um flamenguista. Né? Não me parece que vai ser um retrato. Né? Mutatis mutandis, eu fico pensando se talvez pensar isso daí para o Lauro Quirine quando ele olha para a República. Né? Porque, e aí, mais um outro... O professor só tem que ficar citando textos, né, indicando biografia. Estava lembrando do livro do James Blight, O Ideal de Governo Misto, que o Lauro Quirine, e é curioso que ele vai falar de república, e se ele está numa tradição aristotélica, ele não fala de política. Né? Quem fala de república é Cícero, que faz um de república e traduz a república de Platão, que lá em grego é a mesma politeia do Aristóteles. Só que o Morbeck vai traduzir politeia por política. E aí até um interessante notar o cotejamento do vocabulário. O vocabulário, eu estou tentando lembrar aqui de cabeça, faz tempo que eu não mexo com isso.
que o vocabulário do Lauro Quirini está muito mais próximo do Bruni do que, por exemplo, do Morbeck. O que deveria ser, até porque os locais de impressão... A gente não pode esquecer o seguinte: Veneza, ali na metade do século XV, é o lugar da tipografia. A tipografia da Europa era ali. Estava todo mundo imprimindo ali. Então ele estava com os textos ali. Por que ele faz essas escolhas e não outras? Não é à toa, não é trivial. Ele podia escolher. Talvez o cara lá no meio, lá da Itália, lá não tinha opções tipográficas. Ele tinha. Ele tinha opções do que ele tinha na estante, o que ele podia escolher. Então talvez isso coloque um pouco de... joga água aí no seu moinho aí, para ver o Lauro Quirini também como contraponto dos humanistas, mas é um contraponto meio calculado. Um contraponto que é modulado, né? Ele vai modulando o que dá mais riqueza para o argumento dele, né? Que até é um argumento que a gente só fica olhando para os florentinos, mas tem esse lado veneziano, que é um veneziano assim, eu vou... Porque no fundo ele está usando o que tem ali, não. Está pegando os temperos que ele tem na estante e colocando ali no seu alimento, né? Então ele está misturando coisas, né? E eu usar uma metáfora que o Milton Biel falou, que são camadas, né? Você vai tendo camadas ali, então a gente tem que secar um pouco essas camadas, né? Me parece que o Lauro Quirini, talvez ele, hoje olhando um pouco para trás, eu não sei se eu cravaria tanto ele com força ali nessa tradição do aristotelismo, do governo misto, que o Blight postula bem, que talvez o Enrico de Rimini esteja muito mais próximo do que ele. Acho que aí ganha força essa sua hipótese. Ó, ele está numa tradição, mas já está se distanciando, ele está construindo outro argumento até para... E aí, com motivos, como você bem disse, de propaganda política. Me parece bem isso. Então, eu chamaria a atenção, talvez, jogar mais luz para esse aspecto, né, das estratégias discursivas, das escolhas discursivas de Lauro Quirini. Só que eu queria complementar a questão do Zé no seguinte ponto. Quirini está numa geração que, muitas vezes, ele se aproxima e se afasta da tradição veneziana. Né? Você lembrou de Contarini? Contarini não tem, propriamente, uma teoria da origem. Ele tem uma teoria do governo misto, ele tem uma interpretação fantasiosa, obviamente todas elas são fantasiosas da própria cidade, é tudo mentira, mais uma vez, é mentira. Mas Contarini mente muito, não é pouco. Contarini mente muito. E eu tenho cá minhas dúvidas se Quirini mente tanto. Pela seguinte coisa, eu aproximaria ele tem uma teoria da origem, ele tem uma teoria da política antes de uma história pela qual Veneza se constituiu um governo misto / uma aristocracia moderada. E essa teoria dele é uma conjunção. A gente precisa lembrar que o De Rerum Natura foi descoberto em 1420 e se alastrou pela Itália. E no livro 5, você tem a descrição de um consentimento originário para a fundamentação de qualquer governo. Né? Ou seja, a introdução de Lucrécio no humanismo abalou profundamente o aristotelismo. De modo que a gente encontra, não apenas em Quirini, mas também em Bartolomeu Scala, Aurélio Brandolini, um esforço de junção entre um zoon politikon aristotélico e um consentimento originário lucreciano. E ele faz isso exatamente no livro 1, do Quirini, para mostrar que essas duas coisas não são antagônicas. Da mesma maneira que Scala faz. Da mesma maneira que um principado em Scala faz. Ou um principado em Brandolini. Ele está escrevendo para a Hungria. É a coisa mais bárbara para um italiano daquela época, a coisa mais bárbara do que a Hungria. É isso que esses caras estão falando. A junção entre aristotelismo e consentimento originário após a descoberta do Rerum Natura permitiu uma teoria da política que a gente não pode mais colocar estritamente no campo aristotélico.
De modo que o governo misto ele tem sabores aristotélicos, sim, mas é mais do que isso. Está para além de um aristotelismo de quando ele foi descoberto, né, Zé? No século XIII. Ali há um certo rompimento com a tradição tomista, com o Aristóteles tomista. Uma inflexão. Perfeito. Ótimo, ótimo. Percebe? Obrigado. Eu agradeço, Silvia. Tem a professora Silvia ainda. Quero defender Gasparo Portarini. Per favore. Poi maravilhoso, 1512, Peste, Venezia. Ele vai lá para a ilha de San Lázaro, fica um ano desprofinado ali com seus amigos em São Paulo. Sai um outro homem. Não é qualquer um que enfrenta, é uma pandemia. Exato. Não, na verdade, eu quero agradecer muitíssimo as referências, em nome do Sérgio, mas também dizer o seguinte: essa discussão nos mostra a todos nós que trabalhamos com textos, não? Grandes homens e grandes problemas do passado, que é menos importante classificá-los, né? Dentro de categoria, afinal de contas, também inventada. É menos importante, e talvez seja mais importante, isso que eu vou defender o Portarini, né? Ele inventa mais. Eu entendo que ele é suficientemente corajoso para utilizar uma certa tradição do debate sobre o governo misto, que Veneza mitifica e se apropria, dizendo: nós somos hoje o que foi a República Romana clássica pré-crise. Tá? Aquela que Políbio descreveu, tá? Quando foi enviado como escravo, né? Na família de Emiliano. Né? Então, nós somos hoje aquela república. E esse mito, né, que constrói de si mesma, ela tem uma função utilitária importantíssima. É propaganda política, ok, mas ela tem uma função utilitária específica. E aí me lembrou, eu nunca tinha pensado nisso, a partir de ouvir vocês, um outro Gasparo Portarini, que não é o autor apenas da discussão sobre o tratado do governo, mas é o autor, e ele morre por causa disso, né, da Dieta di Ratisbona. Ele e Melanchthon são dois moderados que, no momento de maior polarização política, se encontram e tem uma grande utopia, qual a criação de uma concórdia civil e religiosa. E Portarini é quem traduz isso em termos teológicos. Ele elabora o conceito de dupla justificação, ou seja, tanto a transubstanciação, né, ortodoxa, católica, o Concílio de Trento aí não estava sendo considerado, mas o futuro Paulo V é quem, na verdade, vai condenar o Portarini, e o próprio Melanchthon. Então, na verdade, a ideia é que micté politeia e concórdia são duas constelações semânticas que se encontram na invenção dessa mitificação, que tem uma função política que é agir obliquamente onde é possível. Tá? Então, e é um modo de fazer política para fora. Né? Então, acho que... E aí eu penso muito na trajetória política do Mário Turchetti, né, que é um grande estudioso exatamente da tradição da micté politeia, mas também da ideia de concórdia, né, tal como está sendo discutida em Erasmo, por exemplo, contemporâneo. Não, todos eles, de alguma maneira, mostram que tratar de política, como dice Jean-Paul fora para filósofo, é um ofício perigoso. Não? É um ofício bem perigoso. Mas é isso. Acho que fica para nós essas coisas de não etiquetarmos e de pensar em cada contexto a utilização tanto epistemológica como política, propriamente dita, desses grandes patrimônios explicativos. Obrigada. Eu agradeço a todos os comentários do José, do Luiz e da Silvia. E, assim, gostaria de tentando comentar os três ao mesmo tempo, assim, porque parece que eu percebi que as três falas se relacionam.
pensar sobre como Quirino vai falar sobre sua república, como ele usa o termo república, e como que esse termo vai se diferenciar da tradução do Herbeck em 1965, me faz lembrar, me faz pensar, continuar a fervilhar os pensamentos, as conversas que eu venho tendo com a Silvia, venho tendo com a Fabrina sobre essa questão do contato. Esse contato fervilhante que se tem ali quando o De República é escrito, não só o De República, até que na fala de Nobilitate, contra a invectiva que ele faz contra o pódio, um pouquinho antes ali do De República, e como esse contato, como esses temperos, né, professor, esses temperos utilizados pelo Quirino, eles enriquecem e mostram uma continuidade limitada, mas que empreende muitas rupturas ali no que ele vem propor a fazer. Eu concordo com o que o professor José Antônio Martins fala sobre essa tensão, esse olhar sobre o que o Quirino vem propondo no seu De República, tanto no livro 1 como no livro 2, que eu acredito que os dois estão amarrados intrinsecamente um ao outro. O livro 2, apesar dele ir para um lado mais pedagógico no fim, mas ele está reafirmando sua república, e como que esse ambiente, seja o contato não muito harmonioso dele com o Bruni, ou esse uso do termo república, ele vem me chamando a atenção desde a graduação. Desde a graduação ele vem me chamando a atenção, por que não Politeia? Por que não esse termo? Por que república? Aí vem esse ponto de pensar, e aí relendo o De República, o respaldo que ele busca os exemplos de Roma, a herança romana que os venezianos, assim como os florentinos, vão buscar, porque esse ponto específico do Quirino, olhar para Roma como modelo de governo misto a ser espelhado por Veneza, ele me faz pensar como que o Quirino ele vai romper com essa questão aristotélica, tomista, ribiniana, se a gente pode dizer nesses pontos. E é isso. Eu agradeço bem, agradeço muitos comentários e vou usar muito os apontamentos dos três para me guiar nessa tarefa árdua, a gente pode dizer assim, trabalhar com o modo Quirino, e que tem me dado tanta satisfação ao mesmo tempo, tanta dor de cabeça e cabelos que já estão indo embora. Mas agradeço novamente.